Bom dia! Estamos iniciando mais uma monitoria da Senhor Banco. Meu nome é Luma e hoje estaremos aqui resolvendo juntos algumas questões muito importantes para a certificação do CEIA. Vamos agora para a primeira questão, pessoal, na tela. Vamos lá. É uma questão simples, tá? Então, vou dar aí 2 minutinhos para vocês resolverem e eu volto para a gente ler junto. Assim que chegarem a resposta, por favor, me enviem no chat, tá? Vamos lá, pessoal. Surgiram algumas dúvidas, tá? Então, vamos ler juntos aqui. Jailson encerrou suas operações no banco JKG há 6 anos e a instituição financeira descartou as informações do cliente após esse prazo. O banco tem a obrigação de manter em seus registros as movimentações de Jailson por no mínimo quanto tempo? Quanto tempo, pessoal? Eu gosto muito de utilizar uma forma de ler as questões como forma eliminatória, tá? Então, nós já sabemos que o quê? Que a obrigação mínima que os bancos têm de manter o registro dos clientes são de 10 anos. Então, aqui as dúvidas, tá? Entre a C e a D. Vamos ler uma por uma aqui para a gente entender os detalhes dessas duas opções. Letra C, 10 anos a contar da data da abertura da conta ou do início das operações do cliente. Letra D, 10 anos ao contar do primeiro dia do ano seguinte ao encerramento da conta ou do término da operação. Pessoal, são 10 anos ao contar após o encerramento da conta, tá? Então, aqui, a nossa alternativa correta é a letra D de Deus. Vamos agradecer a Deus essa questão cair na nossa prova do CEA. É uma questão que a gente não pode ter dúvida, tá? Então, 10 anos é inquestionável. A gente não precisa elaborar mais sobre isso. Agora, a gente tem que lembrar que 10 anos após o encerramento da conta. Então, a gente tendo essas duas informações, fica fácil, fica tranquilo. A chance da gente errar é quase zero. Alguma dúvida nessa questão? Eu posso passar em diante? Tudo certinho? Bora de questão 2, então? Pois não, José, qual a dúvida? Me manda aqui no chat, por favor, se tiverem mais dúvidas, gente, que eu vou tentando responder ou no direct aqui, ou eu explano para todo mundo. Vamos lá. Ah, tá, vamos lá. São 10 anos ao contar um ano após o encerramento da conta. Tá? Então, aqui, por que, que não pode ser a letra C? Por que, que a gente não teria dúvida em relação a essa questão aí do ano seguinte? Porque na letra C fala que é contada a data de abertura, né? Então, se é contada, não é contada da data de abertura, é após o encerramento. Portanto, a gente já teria aí a eliminação dessa dúvida em relação ao prazo de um ano que ele coloca e expõe aí nessa alternativa. Vamos lá para a próxima questão, número 2. Vou dar aí para vocês mais 2 minutinhos para resolver essa questão.
Não deixem de me mandar a resposta no chat, gente, por favor. Pessoal, tivemos algumas dúvidas aqui, tá, nessa questão. Então, vamos ler juntos? Vamos lá. O CSNU, Conselho de Segurança das Nações Unidas, solicita a indisponibilidade de ativos de um cliente da instituição financeira X. Neste caso, a instituição financeira deverá, letra A, bloquear a conta imediatamente e, posteriormente, comunicar ao Bacen, CVM, Ministério da Justiça e COAF. Gostei. Vamos ler as outras alternativas. Letra B. Comunicar imediatamente ao Bacen, CVM, Ministério da Justiça e COAF e, posteriormente, fazer o bloqueio da conta. Letra C. Comunicar imediatamente ao COAF e, caso mesmo solicite bloquear a conta. Pessoal, essa C eu já vou eliminar ela porque não faz muito sentido, né? A gente está falando aqui de uma organização que cuida aí de segurança internacional, né? Ela pediu para que a gente realize deixe indisponível os ativos de uma conta específica. Então, acredito que essa letra C aqui a gente já possa eliminar. Letra D, desculpa. Comunicar ao cliente solicitar a documentação para que seja enviada ao CSNU e ao COAF? Não, né, gente? Suspeita de lavagem de dinheiro, de fraude, etc., a gente não comunica ao cliente, né? Isso são informações internas que a gente tem que resolver. Então, a gente ficaria aqui entre a letra A e a letra B, né? O que vai justificar que a alternativa está correta ou não? A letra B, ela fala que posteriormente que iria fazer o bloqueio da conta. Pessoal, como eu disse anteriormente, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, ele é uma entidade aí internacional que cuida, né, das questões inerentes à segurança, né, de acessos internacionais. Então, não faz o menor sentido a gente bloquear depois, né? A gente tem que bloquear imediatamente e depois, sim, comunicar aos órgãos institucionais determinados aí, né, dentro do nosso país, tá? Então, letra correta, letra A de aprovado, como gosta aí de dizer o professor Henrique. Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Gostariam que eu explicasse mais alguma coisa? Ou eu posso seguir? Bom, como a maioria acertou e ninguém se manifestou, bora aí para número 3. Vamos lá, mais 2 minutinhos e eu retorno.
Não deixem de enviar a alternativa correta no chat, pessoal, por favor. Pessoal, essa tá bem tranquila, né? Todo mundo aí mandando todas as opções, né? Temos aí A, B, C, D. Então, bora corrigir ela com um pouquinho mais de cautela. Vamos juntos. Analise as seguintes situações. 1. Uma pessoa, através de procuração, abre 4 contas correntes com CPFs diferentes e deposita R$ 8.000 em cada uma delas. Estranho, né? No mínimo estranho aí. 2. 6 pessoas de sobrenome diferentes utilizam o mesmo endereço para correspondência. Pessoal, não há nada de suspeito aqui, né, nessa número 2. Hoje em dia, o que tem de mais comum são pessoas que compartilham residência, né, repúblicas e etc. Então, essa número 2 aqui, ela não é suspeita, tá? Número 3. Um cliente se recusa a atualizar seus dados cadastrais e, em seguida, solicita o encerramento da conta. Pessoal, o cliente ele não é obrigado, tá, a atualizar o seu cadastro. O cadastro ele é uma forma de controle que o banco tem, né, para melhor atendê-lo, para manter aí para evitar fraude, mas o cliente não é obrigado a fazer isso. O banco também não é obrigado a realizar todas as operações convencionais com cadastro desatualizado. Mas é super normal o cliente não querer atualizar seus dados, principalmente se ele for encerrar a conta depois, se é tudo certo, tá? Então, aqui não é uma atitude suspeita, portanto, a opção correta é a letra D, tá, pessoal? Teve alguma dúvida nessa questão? Eu estou indo muito rápido? Como que tá aí para vocês? Me falem no chat, por favor. Então, perfeito, pessoal. Seguiremos. Questão número 4. Essa aí vamos ler com atenção. Essa é rapidinho, né, gente? 1 minutinho e eu volto. Muito tranquila essa questão, porém ainda tem algumas dúvidas pontuais, então vamos lá, vamos fazer juntos. Considera-se investidor profissional. Gente, meus risquinhos ainda não são perfeitos, mas vamos lá. A pessoa jurídica ou a pessoa física que ateste por escrito a condição de investimentos acima de letra A, 100 mil, aqui a gente já descarta de cara, né? Letra B, 100 milhões. Letra C, 1 milhão. Letra D, 10 milhões. Qual que seria a dúvida aqui possível de surgir, pessoal? Confundir investidor profissional com investidor qualificado, tá? Então, enquanto para ser investidor qualificado, além de atestar por escrito, precisa ter um investimento a partir de 1 milhão, para ser investidor profissional, além de atestar por escrito, precisa ter um investimento aí a partir de 10 milhões. Letra correta, letra D. Outra questão que vale muito ser letra D, que é Deus obrigado por essa questão cair na nossa prova. É uma questão que a gente não pode ter dúvidas. Por isso,
Antes de passar para a próxima, eu vou perguntar: existe alguma dúvida aqui nessa questão? Alguma coisa não ficou claro? Me mandem antes da gente seguir, por favor. Então, bora para a questão 5. Ah, agora sim! Agora a gente vai começar o nosso dia, né? Usando um pouquinho aí de HP, tá? Vou dar aí para essa questão 3 minutinhos, é uma questão simples, mas para vocês terem aí tranquilidade de realizá-la. À medida que forem chegando ao resultado, por gentileza, me mandem no direct. Pessoal, vocês estão fera aí já nas questões de cálculo, né? É uma questão simples, mas que vale a pena a gente ter muita atenção, né? Eu gosto muito, o Davi sempre fala, e para mim funciona muito bem, que é desenhar essas questões. Questão de cálculo eu escrevo muito, lá na hora da prova vocês recebem uma folha de rascunho, vocês podem escrever, reescrever, anotar, para que vocês não tenham dúvida e não haja confusão, tá? Então, eu vou desenhar aqui meu fluxo. Claro que ele não vai ser perfeito, tá, gente? Então, me perdoem aí, vou tentar fazer um desenho aqui para conseguir explicar para vocês perfeitamente essa questão, tá? Vamos lá. São 3 fluxos. E aqui ele pede para a gente a TIR. Então, já vou anotar aqui TIR, que é quem ele pede. Um pontinho de interrogação para a gente não esquecer. Pessoal, quando se trata de investimentos, a gente sempre vai colocar o CHS, tá? Porque é dinheiro saindo. Então, dinheiro saindo, ele entra negativo na calculadora, no fluxo a gente já coloca ele aqui também dessa forma. Primeiro fluxo 15, segundo 20, terceiro 30. Depois que eu desenhei, vamos ler a questão. Seu cliente fez um investimento no valor de 50 mil. Perfeito, 50 mil aqui, dinheiro saindo, entra negativo, CHS do lado para não correr risco da gente esquecer. Que irá gerar 3 fluxos anuais de 15, já colocamos aqui, 20 e 30 mil reais. Com relação a esse investimento, qual a taxa de retorno interna do mesmo? Então, ele quer simplesmente a tira aqui dessa operação. Bora para HP. Deixa eu tirar aqui esse texto, bora lá. Sempre limpar HP, e eu tenho mania que eu faço pelo menos aí umas 3, 4 vezes. Primeira informação na máquina, 50 mil, o valor de investimento. Se é investimento, é dinheiro saindo. Tem que entrar negativo. G, CFO, CF0, né, na verdade. Então, bora para o primeiro fluxo, 15 mil. G, CFJ, 20 mil. GCFJ, 30 mil, GCFJ.
Ele quer a TIR. Como que a gente chama a TIR? F. Toda vez que a gente aciona o F, a gente está acionando as teclas laranjas da HP e RRR. Bora. Então, vamos lá. Resposta correta é o quê? Letra D, 12,71. Pessoal, muito bem. Todo mundo que me mandou a resposta aqui no chat acertou. Porém, muitas pessoas não me enviaram. Existe alguma dúvida dessa questão? Vocês querem que eu repita, refaça alguma parte do fluxo? Vamos fazer de novo, então. Então, vamos fazer desenhando novamente, que eu acho que fica a melhor forma, tá, pessoal? Então, vamos lá. Fluxo aqui. Vou ler e colocar... É só na HP de novo que vocês querem? Deixa eu ver. Beleza. Um, dois, três. Então, 50 mil investimentos, saindo dinheiro, CHS. 15. Gente, direitinho, né, que tá aqui minha linha, mas vamos lá, o importante é a compreensão. Bora para HP, então. Então, investimento, 50 mil. Dinheiro saindo, né, quando a gente investe, o dinheiro sai, CHS. Todas as vezes que são fluxos irregulares, então tem saídas irregulares de dinheiro, a gente vai usar o G, tá? E essas teclinhas embaixo aqui de cor azul. Então, G, CF0. Beleza, o investimento está lá. Agora, vamos registrar as saídas. 15 mil, é a primeira saída, né, positiva de fluxo. G, CFJ. Segunda, 20 mil. G, CFJ. Terceira, 30 mil. G, CFJ. Beleza, depois que a gente jogou todo o fluxo da HP, a gente vai chamar TIR como F. Toda vez que a gente aciona o F, é porque a gente quer pegar aqui as informações em laranja do HP. Ele quer a TIR, que é aqui, ó, IRRR. Bora lá? A gente chega aqui no resultado de 12,71, conforme a letra D, né? Maravilhosa D de Deus aqui. Questão de cálculo, gente, acredito que o Davi e os outros professores já falaram isso para vocês algumas vezes. São questões que não são problema na prova, tá? Quanto mais a gente pratica, melhor a gente vai. E é bem tranquilo, são questões que geralmente a gente acerta tudo na prova. Tranquilo, pessoal? Bora para número 6. Vamos lá, mais uma questão de continha aqui. Vou dar para vocês 3 minutinhos para essa questão. Me enviem as respostas pelo chat.
Pessoal, quem não estiver conseguindo fazer também, pode mandar assim, não consegui fazer, tá? Para eu ter dimensão aí de como vocês estão em relação à questão. Pessoal, a maioria acertou, porém ainda houveram algumas dúvidas e muita gente não me mandou aqui. Então, vamos resolver juntos. Vamos lá. O valor da primeira parcela de um financiamento imobiliário, no valor de 200 mil, pelo prazo de 20 anos, a taxa de 1% ao mês, calculado através do sistema SAC, Sistema de Amortização Constante, será de... Pessoal, como eu disse na primeira questão, eu gosto de anotar absolutamente tudo. Eu chego na prova, aparece uma questão dessa para mim, eu anoto. Então, vamos lá, financiamento... Financiar. Gente, estou conseguindo escrever. Vamos lá. Financiamento. 200 mil. O prazo. Pessoal, o prazo aqui. Ele me deu a taxa em mês. E ele me pediu a primeira parcela. Então, ele quer... A gente vai ter 2 informações mensais. Então, quando a gente recebe 2 informações mensais e uma anual, é mais fácil transformar essa anual em mensal, concorda? Então, já vou anotar aqui o 20 por mês, tá? Então, 20 para transformar em mês, 12 vezes. Então, bora lá. N, né, que seria aí o prazo. 240 meses. Taxa I igual a 1% ao mês. E beleza, aqui eu tenho as informações iniciais que a questão me passou aqui logo de cara, tá? E ele me disse também que o tipo de financiamento está dentro da tabela SAC, né? Então, a gente não vai precisar aí usar as informações financeiras sabendo disso, né? Por quê? Amortização constante, pessoal, a gente subentende que o mesmo valor será amortizado todos os meses. Então, se eu tenho aí um financiamento de 200 mil, em 240 meses, o valor que será amortizado nesse financiamento será o mesmo dentro de todos os meses. Então, o nosso primeiro passo é descobrir qual o valor de amortização, tá? Então, para a gente descobrir, a gente vem na HP, limpa ela 2, 3 vezes para não ter erro. 200 mil. Enter, 240. Divide. Vou anotar aqui, tá, pessoal? Para vocês acompanharem o meu raciocínio junto. Vou colocar de outra cor. Vou colocar aqui amarelinho. Então, vamos lá. Então, aqui nós descobrimos a amortização. A amarela ficou ruim de ver. Vou mudar para preto mesmo. A amortização. Então, o valor de amortização é 833,33. Como nós chegamos dele? 200 mil, que é o valor de financiamento, enter 240, que é o prazo, divide. Assim, a gente chegou no valor de amortização. Tá, mas esse é o valor da parcela? Não, tá? Nós temos juros sobre a primeira parcela. Porém, esses juros é sobre o saldo devedor. Qual é o saldo devedor antes do pagamento da primeira parcela? É o valor total de financiamento, né? Então, o saldo devedor é o valor de 200 mil reais. Então, vamos lá. 200 mil. Enter 1%, que é o valor da taxa.
Então, quanto que será aí os juros da primeira prestação? 1% do saldo devedor, que é R$ 200.000, então R$ 2.000. Para a gente descobrir o valor da parcela, a gente soma os juros à amortização que a gente encontrou anteriormente. Então, chegamos aí na letra B de bola, 2.833,33. Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro? Vou anotar aqui também os juros, tá? Para vocês tirarem foto aí. É necessário? Vocês acham que está tranquilo? Quem estava com a dúvida conseguiu entender, conseguiu compreender a questão? Pessoal que não conseguiu fazer, conseguiu fazer? Me falem aqui no direct, por gentileza. Vamos lá, quem tem dúvida me manda, por favor. Vou esperar aqui mais um minutinho. Isso mesmo, José. É só tirar a primeira, tá? A primeira parcela com amortização. Pessoal, uma pergunta aqui, ó. Se é constante, por que não deu para fazer com PMT? Porque na PMT, pessoal, ela não, o valor de juros não vai ser corrente só da primeira parcela, tá? Aqui, nessa situação, os juros incidem só sobre o saldo devedor. Daquela forma, utilizando as séculas financeiras aqui, ele incide sobre o patrimônio total, tá? Então, é isso. Bora para a próxima. Ah, essa aí é tranquilinha, né? Um minutinho, acho que é suficiente. Me mandem aqui o retorno no direct, por favor. Chovendo respostas aqui, chovendo respostas, deixa eu dar uma olhada. Ó, falei que era tranquilinha, acho que a galera empolgou, gente. Vamos ler juntos então, vamos lá. É responsável por conduzir a política monetária. Letra A, CVM. Letra B, CMN, Conselho Monetário Nacional, o chefão. Letra C, Bacen. Letra B, Ambima. Pessoal, a gente já elimina aqui a Ambima, nada a ver, né? E elimina também aqui a letra A, que é o Conselho de Valores Mobiliários, então aqui não tem nada a ver com a condução da política monetária. Uma dúvida aí tranquila que sempre aparece é em relação às funções do CMN, do chefão e do Bacen, tá? Pessoal, eu gosto muito de trazer o Bacen como o cara que coloca a mão na massa, né? Pensa aí no CMN como diretor, né? Todo mundo, a maioria de nós aí viemos de grandes bancos. É uma forma de raciocínio que funcionou muito para mim.
pensei no diretor. O diretor, ele é o cara que está ali coordenando, ele praticamente coloca pouco a mão na massa. Agora vamos colocar o Bacen como gerente. Gente, vocês já viram o tanto que gerente trabalha? Gerente trabalha muito, o Bacen põe a mão na massa o tempo todo, tá? Então, quando a questão coloca para a gente uma palavra aqui de conduzir, conduzir lembra a gente de um ato de quê? É de alguém que trabalha, né? De alguém que faz alguma coisa. Portanto, quem conduz a política monetária é o Banco Central do Brasil, o Bacen. Alguma dúvida nessa questão? Podemos seguir? Pessoal, tá legal o tempo? Tá rápido? Tá devagar? Tá difícil? Tá fácil de compreender a minha maneira de falar? Então, vamos embora para a próxima questão. Mais uma continha aí para a gente, tranquila, 2 minutinhos. Não deixem de mandar no direct a resposta, ou se não conseguirem fazer também, por favor. Pessoal, vamos lá. Eu vou ler essa questão e antes da gente resolver, eu vou responder uma pergunta interessante que passou aqui no chat, tá? Qual o valor das 10 parcelas de um financiamento de 12 mil reais a juros de 1% ao mês e entrada de 4 mil reais? Pessoal, me perguntaram aqui no chat o seguinte, fico em dúvida se é saque ou price, como saber nesse caso? A questão vai te falar, tá? Então, a questão anterior, ela disse que era um financiamento pela tabela saque. Essa questão aqui, ela não falou para a gente se é um crédito imobiliário, se é um financiamento de veículo, ela não deixou claro o que é para a gente. Então, nesse caso, nós utilizaremos as teclas financeiras, tá? Novamente, toda questão de conta que dá para a gente informações importantes, anotem, gente, de verdade, de coração, isso é uma dica que vocês podem guardar, por mais que vocês achem que está tudo certo, tá? Que vocês falam, não, eu tenho pleno domínio dessa questão, anotem, é muito importante, tá? Então, vamos lá. Qual o valor das parcelas de um financiamento de 12 mil, tá? Taxa de juros está ao mês, 1%, e entrada de 4 mil reais. Então, mais uma vez, ele quer parcela. Parcela é o quê? Mensal. Ele deu a taxa de juros já ao mês, então, ótimo, a gente já tem aí todas as informações dentro da mesma casa, tá? E deu aí a quantidade das parcelas, né, que também, consequentemente, são mensais. Porém, ele disse que financiou 12 mil, né, que ia realizar um financiamento de 12 mil, e deu uma entrada de 4. Então, vamos já tirar essa entrada aqui do valor de financiamento antes da gente anotar? Limpa HP da questão anterior, 3 vezes 4, quantas você sentir à vontade para não ter erro. Então, 12 mil, que seria o valor de financiamento, menos o valor de entrada, de 4 mil reais. Portanto, temos aqui o quê? Temos aqui a primeira informação, que é o PV,
tá? Que vai ser de R$ 8.000. Beleza. Ele me disse que o prazo, né, que ele vai pagar esse financiamento em 10 parcelas. Então, N, 10, e ele me deu aqui a taxa de juros de 1% ao mês. Então, bem tranquilo, né, pessoal, para a gente jogar aqui na HP. Mais uma vez, limpa ela. Primeira informação, R$ 8.000. PV, o valor de financiamento. Ele fez o financiamento em 10 parcelas, então o prazo 10N. E os juros correntes mensais desse financiamento é de 1% ao mês. E ele quer a parcela, pessoal, então a gente chama a PMT. E a gente chega aqui na alternativa letra C de certo, 844,66 aproximadamente. Pessoal, parcela, tá? Então, a parcela vem negativa, por isso que a gente não usa CHS no momento de colocar o financiamento. Financiamento, dinheiro entrando, né? Quando a gente pega um empréstimo, o dinheiro entra, então ele entra positivo, e quando a gente paga uma parcela, ele sai, a parcela vem negativa. Alguma dúvida nessa questão? Sim, sim. O colega mandou aqui. Fica confuso se financiou 8 ou 12, né? Porque no início ele falou que o financiamento foi de 12. Justamente, pessoal, são detalhes, né? O CE ele é feito de detalhes, por isso que a gente tem que ficar aí atento a esses pedacinhos que serão fundamentais para a gente resolver e chegar em a resposta adequada da questão. Então, bora para frente, limpar HP, tá? Vou limpar aqui também o nosso quadrozinho. E bora para a questão de número 9. Essa também é tranquilinha, 2 minutinhos para vocês. Não deixem de mandar a resposta no chat, por favor. Perfeito, pessoal. Vamos ler juntos. A maioria acertou, mas ainda tem alguns pontinhos de dúvida. Vamos lá. Caso um investidor procure um fundo de renda fixa que vise replicar a evolução de uma carteira de títulos públicos indexados ao IPCA, qual o benchmark indicado? Pessoal, uma dica, né, que o Davi sempre dá aí, nas aulas, IPCA é Brasil, né? Então, B de Brasil. Porém, vamos entender por que não são as outras opções? Vamos lá. Letra B, IMA-S. Pessoal, o IMA-S, ele mede a Selic, tá? Ele é um indexador da Selic, então aqui a gente já faz o que com ele? A gente elimina. Letra C, IRFM. Gente, esse é um índice de renda fixa, tá? Então, não tem nada a ver com a inflação, não tem nada a ver com o IPCA. Então, também a gente já elimina aqui. Poderia haver algum tipo de dúvida entre IMA-B e IMA-C? Poderia, mas sabendo essa dica aí que nunca falha do Davi, que B é B de Brasil, IPCA é Brasil, então a gente aí encontraria com muita facilidade a resposta correta, que é a letra A de alunos aprovados, alunos certificados com o CEA. Alguma dúvida, pessoal? Podemos seguir? Temos dúvida, vamos lá. Aguardo aí a sua dúvida para a gente conversar um pouquinho.
Luciana, vamos lá. O IMA-B, né, ele é um índice atrelado à inflação, como a gente disse. O IMA-C, ele é um índice que foi finalizado em 2021. Então, assim, é também uma forma. Se você provavelmente não viu nenhuma dessas outras três opções aqui, provavelmente elas estão erradas, tá? Então, é uma outra dica aí muito boa para a gente conseguir acertar as alternativas. Se você não viu, provavelmente elas estão erradas. Então, bora para a questão de número 10. Ah, essa questão é boa. Vou dar aí 2 minutinhos. Bora ler juntos essa questão, pessoal. Tiveram algumas dúvidas pontuais, então vamos lá. Quando o governo decide reduzir a taxa Selic, baixando assim o cupom cambial, é de se esperar que o investidor estrangeiro... Pessoal, quando existe uma redução da Selic, o que acontece aí com a nossa moeda local, né? Com nossos produtos aqui internos? Me mandem aí no chat, por favor. É isso, né? Quando existe uma redução da Selic, a tendência é que a nossa moeda local se valorize, né? Então, assim, com a valorização da moeda local, qual que é o comportamento convencional, né, de um investidor estrangeiro? Vamos lá. Letra A. Faça aportes em dólar aqui no país, vendendo dólar e comprando reais? Não sei, é estranho. Vamos de letra B. Faça resgate das suas posições aqui no país, vendendo reais para comprar dólares e repatriar os seus recursos. Gostei, mas vamos terminar de ler aqui as alternativas. Sempre ler todas as alternativas. Letra C. Compre moeda local, real? Não, né, gente? Se a moeda está valorizada, tá claro que tá caro para comprar, né? Então, não é hora de comprar real, não. A gente já elimina aqui a letra C. Letra D. Posições estrangeiras não serão afetadas? Gente, não. Essa D aqui também a gente já corta ela de cara, não tem a menor condição de alterar aí, né, de reduzir, aumentar a taxa Selic, baixar assim o cupom cambial, ter alteração no cupom cambial, e as posições estrangeiras não serem afetadas. Então, a dúvida aqui seria entre a letra A e a letra B. O que tem de diferente aqui, o que faz a alternativa ser a alternativa correta? Vamos ler novamente aqui a letra B? Faça resgates das suas posições aqui no país, faz todo sentido, vendendo real,
Por que que faz todo sentido? A moeda está valorizada. Alta é momento de venda. Perfeito, tá? Para comprar dólares, perfeito novamente. Se a nossa moeda local está valorizada, naturalmente o dólar está mais barato, tá? Então é hora sim de realizar, né, de repatriar o recurso à carteira, tá? Então, alternativa correta, letra B de bola. Alguma dúvida nessa questão? Quer que eu volte alguma coisa ou podemos seguir? Vamos lá. Quem não entendeu, me mandem aqui no direct, por favor, os motivos para eu tentar explicar. A Selic baixou, sim. Se a Selic baixou, quer dizer que o quê? Que a moeda, que o real está valorizado, tá? O real valorizado, naturalmente, a moeda estrangeira se desvaloriza, tá, pessoal? São situações inversamente proporcionais. Então, vamos lá para a questão de número 11. 2 minutinhos aí para vocês. Me mandem no chat, por gentileza, à medida que forem resolvendo. Chuva de respostas no direct, algumas dúvidas pontuais e vamos lá. Segundo o código ANBIMA para o mercado, qual o valor de referência para que um cliente seja considerado private? Pessoal, a dúvida que pode surgir aqui é que alguns bancos não adotam essa mesma linha, essa mesma faixa, tá, de valor de investimento para determinar internamente se esse cliente vai para o private ou não, tá? Então, assim, não confundam isso. Não confundam segundo a Ambima com segundo o seu banco. É normal, né? A gente às vezes tem aí na nossa memória o que está no nosso dia a dia, mas para a Ambima, né, o valor de referência para ser considerado um cliente private é o quê? É a letra B, 3 milhões, tá, pessoal? Então, para ser cliente private para a Ambima, 3 milhões. E pode ser aí diferente do que o seu banco adota. Acho que é uma questão muito tranquila, né? Não necessita de muita explicação. Alguma dúvida, pessoal, nessa questão? Podemos aí seguir com o nosso cronograma. Perfeito, pessoal. Como não houveram aí manifestações, vou dar para a gente um intervalinho aí de 10 minutinhos, tá? Vou voltar com vocês às 9h10, às 10h10, perdão. Um intervalinho para vocês esticarem as pernas, tomarem um cafezinho, uma água, para a gente voltar para fazer mais questões aqui juntos, tá? Aguardo vocês aí em 10 minutos. Vamos lá? Continuar a nossa monitoria. Eu aproveitei aqui para deixar a questão 12 para a volta do intervalo, que vocês estão descansados. E tá aí, pessoal, uma questão que exige um pouquinho de atenção. Vou dar para ela
3 minutinhos. Bora resolver? Não deixem de me mandar as respostas encontradas via direct ou de me dizerem caso não consigam resolver essa questão, tá? Por favor. Pouquíssimas respostas no chat, gente. Vocês querem mais um minutinho ou a gente já pode resolver? Falem, por favor. Vou dar mais um minutinho aí, então. Perfeito, pessoal. Todas as respostas que chegaram para mim no chat são corretas. Como uma questão de cálculo, eu já vou colocar aqui na tela, tá? A resposta. E a gente vai resolvê-la juntos. Bora lá? Pessoal, importantíssimo. Mais uma vez, desenhem o fluxo. Mesmo que o fluxo de vocês, né, sejam igual ao meu aqui, que a gente não tenha tanta habilidade com desenho, é importantíssimo para a gente visualizar a questão, tá? Então, para a gente colocar aqui os fluxos de saída, a gente já conta aqui a quantidade de anos, que são 6. Vamos fazer 6 tracinhos aqui. 1, 2, gente, ó, não vou colocar certinho não, que só vou perder muito tempo. 3, 4, 5, 6. Joia. Vamos ler as questões aqui, a questão todinha aqui. Qual é o VPL? Então, a gente já anota o que ele quer. Ele quer o VPL.
qual o VPL do seguinte investimento, considerando um custo de oportunidade de 10% ao ano. Então, aqui ele já deu a taxa, né? Ele quer o VPL. Vamos lá aqui, então, ele fez um investimento, pessoal, de 3 milhões. Se é investimento, é dinheiro saindo, a gente joga como CHS, tá? Então, na pontinha do fluxo, 3 milhões CHS. Nesse investimento foram gerados 6 fluxos, tá? Contínuos. Vamos anotar esses fluxos aqui, eu vou colocar esses fluxos em preto, tá? Para não ficar aqui semelhante. 2MM. Uai, cadê o ano 2? O ano 2, ele não está aqui. Seria aqui, então, uma pegadinha? Então, gente, vou colocar aqui no ano 2 o 0, tá? 0. Ano 3, 1,5 milhão. 1,5 mm. Pessoal, anotar nunca é perda de tempo, tá? Nunca. É sempre importante. Vou pular aqui outro fluxo. 2 milhões e 100. Aí depois vem aqui um fluxo negativo de 300 mil. Então, a gente coloca aqui já o CHS. E o último fluxo do 6º ano de 1 milhão. Beleza, pessoal. Tendo anotado aqui todas as informações, a única chance de você errar essa questão é se você não pontuar aqui o 0, tá? No 2º ano. A HP, ela não tem como adivinhar, que são 6 anos de fluxo, se a gente simplesmente pular o ano 2, tá, pessoal? Então, vamos fazer juntos? Estão prontos aí? O meu fluxo, né, não é bonito, porém, o importante é a compreensão, o importante é ficar claro para a gente o que a questão está pedindo, tá, pessoal? Então, vamos lá. O investimento foi de 3 milhões. 3 milhões CHS, né? Dinheiro saindo, dinheiro sendo investido. GCF0. Investimos o recurso lá. Esse recurso vai ter 6 fluxos. O primeiro deles é de 2 milhões. Então, 2 milhões GCFJ. O 2º ano, pessoal, não teve fluxo, porém a HP precisa saber que existiu um 2º ano, então a gente vai usar, sim, o numeral 0 aqui como 2º fluxo no GCFJ. 3º ano teve um fluxo positivo de 1 milhão e 500, 1 milhão e 500 GCFJ. 3º ano, tivemos aí um fluxo, 4º ano, desculpa, um fluxo positivo de 2 milhões e 100, GCFJ. O 5º ano aqui, pessoal, teve um fluxo negativo. Então, a gente vai simplesmente colocar aqui o fluxo negativo também no processo. Então, 300 mil CHS, GCFJ. No 6º e último ano, 1 milhão GCFJ. Pessoal, ele dá para a gente já a taxa, né? A taxa do custo de oportunidade é de 10% ao ano. Então, a gente precisa jogar essa taxa aqui. 10. E ele pede o VPL, pessoal. Para a gente achar o VPL, a gente vai acionar a tecla F. Acionando a tecla F, quer dizer que a gente vai utilizar todas as opções em laranja. Para encontrar o VPL, é aqui, ó, New Present Value. Então, aqui, VPL, NPV, a gente chama ele aqui, e a gente encontra 1.757,67 aproximadamente. Algumas pessoas me mandaram aqui no direct, eu encontrei 1.757,80, 1.757,60, mudando a casa decimal. Por que isso acontece, pessoal? Por causa da quantidade de casas decimais, tá? Então, se a gente colocar aqui em 2 casas, tá? Em 2 casas decimais, a gente encontra um outro valor aqui de final, tá, pessoal? Então, vai mudar aqui o finalzinho. Eu indico para você sempre usar aí na média de 4, 5 casas, porque algumas questões da prova podem colocar aí pegadinhas em relação a isso, tá? Então, aqui é sempre o valor aproximado. Alguma dúvida? Ficou muito rápido? Alguém quer que eu repita? Ficou claro? Então ótimo. Então todo mundo já estava craque, né? Vocês fizeram essa questão durante essa semana.
Então, vou aqui zerar minha HP, limpar aqui o nosso fluxo e seguir com a nossa questão, tá? Para a 13. Bora lá, essa eu vou dar aí 2 minutinhos, tá, gente? Correntes aí rapidinho. Pessoal, no final eu vou mandar, tá, toda a nossa monitoria no WhatsApp, podem ficar tranquilos. Vamos corrigir, então. Suponha que o Banco Central decida adotar uma política monetária expansionista para alcançar tal objetivo. Pessoal, para deixar claro aqui, vamos só conversar um pouquinho sobre política expansionista. A política monetária expansionista, ela tem o objetivo de o quê? De jogar dinheiro na economia, né? Então, deixar recursos disponíveis para incentivar aí o consumo, tá? Então, tendo essas informações, fica mais fácil, todas as vezes que a gente lê a questão, a gente tentar fazer aí uma busca mental do que a gente sabe sobre essa questão. Vamos ler de trás para frente? Letra D. Diminuiria a carga tributária. Não, né, pessoal? Carga tributária é política tributária fiscal, não tem nada a ver aqui com política monetária, tá? Vamos para a letra C. Aumentaria a taxa de redesconto nas operações de redesconto de liquidez aos bancos. Pessoal, se o Banco Central aumentar a taxa de redesconto, ele vai estar atrapalhando a liquidez, né? Ele vai estar impedindo não, né? Dificultando o empréstimo para os bancos, para os grandes bancos, né? Então, maior a taxa, mais difícil é de realizar empréstimos, essa questão está errada. Letra B. Venderia títulos públicos dos bancos, aumentando assim a liquidez no mercado de reservas bancárias. Pessoal, não, né? Não, como diz o Davi. Vender títulos públicos é um movimento de política monetária contracionista, né? Se fosse um movimento expansionista, ele compraria títulos públicos para, assim, disponibilizar mais recursos na economia, incentivando o consumo. Portanto, a letra B está errada. Resposta correta, letra A. Diminuiria o compulsório sobre o depósito à vista dos bancos, aumentando, assim, o multiplicador bancário e a capacidade dos bancos de oferecerem crédito. Sim, pessoal, quando existe aí uma redução do depósito compulsório, existe um incentivo do Banco Central em que os bancos tenham mais oportunidade em oferta de crédito, tá? Então, isso é completamente uma postura que o Banco Central adotaria em um momento de política expansionista. Alguma dúvida nessa questão? Algo não ficou claro? Então, a letra D, ela não pode ser, porque, na verdade, diminuir a carga tributária, a gente estaria fazendo uma movimentação na política fiscal, não na política monetária, tá? Então, por isso que ela é já a primeira aí de cara eliminada. Podemos seguir, então, pessoal? Bora, então.
questão de número 14 aí na tela para vocês. Uma questão aí também de cálculo tranquila. Dois minutinhos nessa questão, vai. Pessoal, muito tranquila essa questão, né? Já vou até resolver com vocês, porque todas as respostas que chegaram estão corretas. Vamos lá. Uma madeireira comprou um insumo para sua produção no valor de R$ 500. Transformou esse insumo e vendeu por R$ 1.800. Da ótica de valor agregado, quanto esta madeireira acrescentou no PIB do país? Pessoal, essa questão, na verdade, eu falei que era cálculo, né? Mas, na verdade, o cálculo dela é simplérrimo, muito tranquilo. Ela é mais conceitual do que uma questão de cálculo, né, gente? Uma coisa que a gente precisa ter claro aqui. Os bens intermediários, então, a parte de produção, ela não entra no PIB, tá? Então, sabendo disso, a gente resolve essa questão com muita tranquilidade. Se a produção, né? Se o valor da produção foi de R$ 500 e ele vendeu a 1.800, a gente simplesmente pega o valor de venda do produto, né? E tira o valor de produção. Este é o valor agregado no PIB, tá? A partir aí dessa venda. Então, a letra correta é a letra B, de Brasil. Quem não conseguiu resolver essa questão, conseguiu entender? Tem alguma dúvida? Perfeito, então, pessoal. Bora para a próxima. Questão de número 14 na tela para vocês. 2 minutinhos. Pessoal, muita dúvida nessa questão, principalmente aí entre a letra B e D. Então, bora resolver juntos. E eu vou dar uma dica aqui que foi muito importante para mim, para a gente não confundir mais. Bora lá. Em um cenário no qual existe uma desvalorização da moeda local, as consequências naturais esperadas para importações, exportações e turismo estrangeiro
respectivamente, é de... Pessoal, anotem, escrevem, desenhem, é assim, de coração. Eu falo isso porque para mim foi a melhor coisa que aconteceu. É anotar, é escrever, é desenhar. A moeda local desvalorizou. Opa, peraí que não é essa setinha que eu quero, não. Essa aqui. A moeda local desvalorizou. Então, desenha aqui, real desvalorizado, tá? A importação, então, o que que é a importação, pessoal? É trazer produtos, né, de fora para o Brasil. Se a moeda local desvalorizou, o que que acontece com a importação, pessoal? Me fala aqui no direct. Moeda local desvalorizada. Importa-se mais ou menos? Por favor, vamos lá, vamos participar comigo. Menos, né, pessoal? Perfeito. Há uma redução da importação. Por que que importa-se mais? Menos, desculpa. A nossa moeda está desvalorizada, né? Então, o nosso poder de compra também diminui. Agora, em relação à exportação, o que que acontece com a exportação? A nossa moeda está desvalorizada. A tendência é que o mercado estrangeiro compre mais ou menos da gente. Vamos lá. Aumente, perfeito, a maioria aqui bem alinhado. Então, nossa moeda desvalorizada, a tendência da exportação é aumentar. Agora, pessoal, turismo estrangeiro. Turismo estrangeiro é uma questão que dá uma dúvida simples aqui, que ela ocorre pelo seguinte fato, tá? O turismo estrangeiro, ele é um poder de compra do brasileiro no exterior, tá? Então, sabendo que o poder de compra do brasileiro é afetado, né? Nossa moeda está desvalorizada. O que que acontece com o poder de compra do brasileiro fora? Reduz, né, pessoal? Então, aqui a gente tem o quê? Redução, aumento, redução. Resposta correta, letra B, de Brasil. Faltam aí menos de 30 dias para a Copa do Mundo, pessoal. Ficou claro a questão? Gostaram da dica? Todas as vezes que falarem sobre turismo estrangeiro, a questão está dizendo sobre o brasileiro fora, tá? Então, turismo estrangeiro, o brasileiro fora do Brasil. É uma dúvida bem comum, mas a gente memorizando dessa forma não tem erro. Turismo estrangeiro, o brasileiro fora, o brasileiro no exterior, ok? Então, bora seguir. Questão de número 16 na tela para vocês. Essa questão caiu na minha prova.
Pessoal, vocês viram essa matéria? Tem um pessoal falando que ainda não viram em sala essa matéria. Então, vamos resolver juntos aqui. Os dividendos recebidos por um investidor no Brasil, referente à sua carteira de ações no Brasil, e de ADRs negociadas em Nova York, respectivamente, são. Pessoal, o que são ADRs? Beleza. Vocês sabem o que são ADRs? Me falem aí, por favor, para eu entender se eu preciso explicar os detalhes para vocês. Tá, então vamos lá. Tem algumas pessoas que sim, outras pessoas que não. Então vamos explicar. O que é uma ADR, gente? American Deposit Receipt. O meu inglês maravilhoso nesse sábado de manhã. Que maravilha, hein, Luma? Vamos lá. Então, eles simplesmente são o quê? Eles são ações, tá, do mercado americano negociadas fora dos Estados Unidos. Tá, pessoal? Então, quando nós, brasileiros, compramos do mercado americano, nós compramos ADR, ok? Ou qualquer outro estrangeiro. Então, vamos lá. Vamos ler aqui as alternativas. Primeiro, vocês sabem, né, que os dividendos recebidos no Brasil, vocês sabem se eles são tributados, se vocês sabem me responder isso? Pessoal, o recebimento de dividendos, se a gente está falando de papéis acionários aqui na nossa bolsa, os dividendos eles não possuem imposto de renda, tá? Então, aqui, sabendo disso, sabendo que dividendos do investidor brasileiro e na sua carteira de ações no Brasil não tem imposto de renda, a gente já elimina aqui a letra D, ok? Eliminando a letra D, a gente teria aqui que solucionar uma outra dúvida. Todas as vezes que a gente fala de mercado de ações, tá, fora do Brasil, não existe isenção, tá? Então, a gente já elimina aqui a letra C e ficamos aqui entre duas possibilidades, duas formas de tributação, né? Que seria a forma de 15% na fonte, que seria a forma convencional de uma carteira de ações, e de 27,5%, tá? Pessoal, por que a resposta correta é a letra A? Pessoal, ADR, tá? Todas as vezes que a gente vai pagar imposto de ADR, ela é paga por DARF, tá? Assim como nas ações. Então, ela nunca seria na fonte. E é algo que a gente realmente precisa decorar. ADR, dividendo sobre ADR é 27,5, ok? 27,5 pago posteriormente no Carnê-Leão. Não é na fonte, nunca na fonte. Ficou claro? Exatamente, 15% de imposto seria apenas sobre o ganho, não sobre os dividendos. Então, se, por exemplo, você fizer a venda desses papéis e obtiver lucro, o imposto de renda será de 15%. Porém, não é o caso, nós estamos falando sobre dividendos. Ok? Ficou claro? Perfeito, então. Vamos para a questão de número 17, que segue aí na tela para a gente, uma questão de cálculo que cai em todas as provas do CEA. Todas. Na minha caiu também. Bora lá, vou dar 2 minutinhos.
Poucas respostas, gente. Querem mais um minutinho? Podemos corrigir? Teve alguém que não conseguiu fazer? Conversem comigo no chat, por favor. Ok, vou dar mais um minutinho, tá? Pouquíssimas respostas, pessoal. Vamos resolver junto aqui que só uma pessoa acertou. Vamos lá. O IPVA de um determinado ano tem o valor total de R$ 3.300. Então, vamos lá para a caixinha de escrever, gente. IPVA, o valor dele é R$ 3.300. Nunca é bobo anotar, pessoal. Nunca é. Faz muito sentido e ajuda demais. E pode ser pago em até 6 parcelas. Então, ele pode pagar em até 6 vezes, tá? Vou colocar aqui, isso aqui é para a gente visualizar. Não quer dizer que é dessa forma que a gente vai calcular, tá? Sem juros de R$ 550. Então, tem o PMT aqui de 550, sendo a primeira paga no ato. Olha aqui a pegadinha, ó. Atenção máxima para isso aqui. Todas as vezes que fala-se no ato, a gente usa a tecla o quê? GBeguine. Então, quando eu escrevo aqui do lado e me fala no ato, do lado da parcela eu já coloco o GBeguine, para na hora que eu estiver resolvendo a questão, eu não esquecer. Ou, se for à vista, pode ser pago com um desconto de 5%. Então, à vista, ela tem um desconto de 300, né, 3.300, enter, 5% menos. Então, à vista, vamos descobrir quanto que ela pagaria aqui na HP à vista? 3.300, enter, 5% menos. 3.135, então, caso o pagamento fosse realizado à vista. R$ 3.135. Tá. Neste caso, qual a taxa de juros embutida na operação parcelada? Mas, Luma, ele está falando aqui que o parcelamento é sem juros. Correto, gente. Mas não existe, né? Não existe almoço grátis, né? Como dizem por aí. Se ele está dando um desconto de 5% à vista, então, consequentemente, o parcelado terá uns juros. E é ele que a gente vai descobrir agora. Vou colocar aqui com a cor verde para a gente descobrir juntos dentro do fluxo. Pessoal, portanto, sabendo que existe a opção de desconto, o nosso PV se torna o valor com desconto, tá? Então, o nosso PV aqui é 3.135, tá? O N, ele deu que são 6 parcelas. Essas 6 parcelas, ele deu que seriam no valor de R$ 550. CHS, sempre, né? Parcela é dinheiro saindo, sempre entra negativo. E ele deu uma outra informação importante, que a primeira parcela seria paga
no ato. Para a gente calcular a parcela no ato, a gente precisa usar a GBGINE. Então, a gente já anota aí. E ele pede para a gente o I. Então, a gente tem que descobrir aqui qual é o I dessa operação. Vamos jogar na HP. Tirar aqui a caixinha de texto. Limpa HP. E vamos por partes. Valor do IPVA com desconto, R$ 3.135. PV. São 6 parcelas. N. Ele nos informou que a PMT é de R$ 550. Parcela é sempre dinheiro saindo. Eu jogo ela negativa. E informou que o pagamento dessa parcela é feito no ato. Então, se a gente não coloca GBGINE aqui, a gente erra, pessoal. A gente erra. A gente joga ele aqui no PMT, colocamos a parcela. E ele pede para a gente o I. Então, a gente chama aqui a taxa e a gente encontra aí a alternativa correta, A de aprovado, 2,09. Ficou claro, gente? Alguma dúvida? É o laço mesmo do GBGINE, gente. Quem errou é porque não colocou GBGINE. Pessoal, lembra da dica que eu dei para você sobre a casa decimal, né? Existem questões nessa prova que vão, sim, colocar a gente em dúvida por causa do número de casas decimais. Por isso, eu recomendo que a gente sempre utilize entre 4 e 5 casas. Se eu coloco aqui, ó, 2 casas, a resposta vai para 2,10 e a gente fica aí na dúvida, acha que errou a questão, tá? Mas se eu começo a usar aqui já, ó, 3, 4, até 5 casas, a gente chega com tranquilidade e sem dúvida na resposta correta, tá? Podemos seguir? Alguma dúvida? Essa questão é importantíssima, gente. Ela realmente cai, tá? Então, como não há mais manifestações nessa manhã de sábado, bora seguir para a questão de número 18. Antes de seguir, eu vou limpar minha calculadora e tirar o GBGINE no G8 aqui, porque se eu não tiro o GBGINE, a chance de eu errar a próxima questão também, né, se não tiver aí parcela no ato, é quase de 100%. Bora para a questão 18. Vou dar aí 2 minutinhos. Pessoal, muita resposta certa, mas aí com algumas dúvidas pontuais, tá? Vamos ler juntos aqui a questão. Sobre indexadores, analise as afirmativas abaixo. Pessoal, todas as vezes que vem essas questões de alternativa para mim, eu já pulo aqui embaixo e vejo o que a questão está pedindo. Está correto. Então, vamos fazer aqui um risquinho embaixo do correto. O que se afirma apenas é. Então, a gente já sabe o que a gente precisa analisar, né? Então, vamos aí procurar as questões corretas.
Alternativa 1. TR é uma taxa muito utilizada nas operações efetuadas pelo BNDES. Pessoal, não, nunca ouvi dizer sobre isso. TR, ela é indexada a títulos públicos, né? Então, sim, menor condição dessa alternativa está certa. Número 2. IGPM é um índice de inflação muito influenciado pela variação dos preços do atacado. Perfeito, né? IGPM é um índice de inflação do atacado. Então, mais correto impossível. Alternativa 3. IPCA é um índice de inflação muito influenciado pela variação dos preços do varejo. Perfeito, pessoal. Não existe possibilidade da letra 3, da alternativa 3, estar errada. Portanto, encontramos aí a alternativa correta, letra A. Alguma dúvida nessa questão? Vamos seguir, então, para a questão de número 18. 18 não, 19 já. Vamos embora. Questão tranquila aí também, mas que super cai. Um minutinho para vocês. Muito tranquilo, né, pessoal? Todo mundo que mandou a resposta acertou. Segundo a lei de combate à lavagem de dinheiro, está obrigada a manter controles de combate à lavagem de dinheiro. Quem está obrigado a manter controles à lavagem de dinheiro? Alternativa A, somente bancos? Não, não é uma exclusividade do bancos combater aí, né, a lavagem de dinheiro e cumprir a lei. Alternativa B, toda pessoa física ou jurídica que movimenta mais de 10 mil em espécie? Não é uma prerrogativa apenas dessas pessoas, então está errado. Letra C, apenas instituições financeiras? Não, pessoal, sem chance, né, de ser uma exclusividade das instituições. Então, a gente já vai para a alternativa correta, que é a letra D. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializam joias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades, além de bancos e demais instituições financeiras. Então, uma questão aí que a gente mata facilmente com essas opções de exclusividade, né? Lavagem de dinheiro é uma responsabilidade de pessoas físicas, jurídicas, de pessoas que comercializam joias e pedras preciosas, além de bancos e instituições financeiras. Então, essa questão, mais uma vez, letra D de Deus. Obrigado, Deus. Tomara que essa questão caia na prova de todos vocês, para a gente arrasar. Então, agora aí, mais uma questãozinha de cálculo, 2 minutinhos para vocês, para a gente poder encerrar a monitoria. Bora!
Pessoal, vamos resolver elas juntas aqui. Todo mundo que mandou acertou, então vamos lá. Um investidor economizou durante a sua vida o valor de R$ 1 milhão. Portanto, sabendo que ele tem esse valor presente. Então, no PV aqui a gente já anota ele, tá? O valor presente dele é 1 milhão. E vai aplicar em um CDB com rendimento de 0,45 ao mês. Então, o I ele também deu para a gente aqui, 0,45% ao mês. Esse investidor vai gastar R$ 7.500 por mês. Pessoal, então ele vai ter uma PMT, né, uma parcela de saída mensal de R$ 7.500. Se é saída, CHS. Quanto tempo ele vai perder todo o seu investimento? Então, ele quer o N, que é o nosso tempo. Tendo todas as informações anotadas, a chance da gente encontrar a resposta errada é praticamente zero. Bora para HP. Limpa ela. O PV, valor presente, o que ele tem hoje, é 1 milhão. A taxa de rentabilidade dessa aplicação é de 0,45 e esse investidor, ele vai gastar, né? Então, ele vai gastar por mês aí 7.500. Ele vai gastar, o dinheiro vai sair, ele entra negativo. Se é mensal ou é parcela, a gente joga em PMT. Quanto tempo que ele vai perder, né? Esse investimento todo dele aí de 1 milhão, a gente chama N. A gente chega na alternativa correta, que é a letra D de Deus, 205 meses. Muito tranquila essa questão, gente. Questão de cálculo, quanto mais a gente pratica, mais garantia a gente tem de que vamos acertá-las na hora da prova. Então, ficam questões muito fáceis. Alguma dúvida? Então, bora. Tá terminando aqui, eu vou colocar a última questão para vocês, tá? Um minutinho. Questão tranquila, pessoal. Vamos resolver juntos, que eu quero muito deixar uma questão bônus aqui, que ela é bem interessante. Vamos lá. É uma definição correta sobre o sistema de pagamentos brasileiros. Pessoal, vocês lembram daquele inseticida? Tem até o desenho dele na nossa apostila, o CBP, que era contra os insetos, potente contra os insetos. Pessoal, o sistema de pagamentos brasileiros, ele é potente contra os riscos. Então, a função dele é combater riscos. Então, vamos lá. Opção A, sistema criado para transferir fundos entre bancos de um mesmo conglomerado? Não. Transferir fundos, mesmo, não. B, sistema criado para realização de DOCs para valores superiores a R$ 5.000? Não, pessoal, nada a ver. Sem pé, sem cabeça. Opção de número C, número não, de letra C. É a transferência de fundos próprios de terceiros realizado entre bancos em tempo real com o objetivo de reduzir o risco sistemático. Gostei muito dessa, mas vamos ler aqui a alternativa D. Sistema criado para gerenciar o risco de crédito das instituições ao custodiar todos os CDBs emitidos por as instituições financeiras? Não, nada a ver, né? Então, temos aí como correto, letra C, o sistema de pagamentos brasileiro, ele é terrível contra riscos. Então, a função dele é combater riscos. Alternativa correta, letra C. Pessoal, vou dar aqui uma questão de bônus, que é uma questão muito interessante, que exige atenção, tá? Ela é fácil, mas ela pode pegar a gente aí no detalhe e a gente finaliza a nossa monitoria. Vou dar um minutinho rápido para a gente resolver junto.
Tá todo mundo atento, pessoal. Tá todo mundo acertando. Tem aqui a opção A, B, C, D. Tá bem variado o nosso chat aqui. Bora, então, corrigir juntos? Vamos lá. São investidores qualificados, instituições financeiras? Correto. Consultor de valores mobiliários? Pessoal, consultor de valores mobiliários são investidores qualificados? Sim, são. Agora, alternativa 3. Pessoa natural que tenha sido aprovada em certificação e exame de qualificação técnica? Pessoal, essa opção aqui, ela não especifica para a gente qual é esse exame. Para ser considerado investidor qualificado, precisa ser certificado nos exames reconhecidos pela CVM. Então, que são o quê? São a CEA. Então, um certificado aí, a partir do momento que a gente tirar a CEA, seremos investidores qualificados. CFP, tá, pessoal? Então, por exemplo, a pessoa pode ter aí uma SUSEP, né, que é uma certificação técnica, porém não é uma certificação reconhecida pela CVM. Portanto, a opção 3 está incorreta. Então, leva a gente aí à alternativa correta, letra A, de aprovados. 1 e 2 não caem no laço, não caem na pegadinha. Se atentem aos detalhes, pessoal, que a CEA, ela é feita de detalhes, tá? Ela é feita de detalhes. Anotem, rabisquem, vocês vão ter tempo e papel para isso. A gente finaliza aqui a nossa monitoria. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar lá no grupo, eu estou à disposição de vocês para quaisquer que forem os problemas. Espero que vocês tenham gostado, depois me mandem lá no grupo se vocês gostaram da monitoria. Tenho certeza que vai ser de grande valia para vocês. Pratiquem, aproveitem aí o final de semana para praticarem, para fazer o maior número de exercícios possíveis e conta com a gente. Bora tirar essa ceia, bora nos certificar para sermos aí investidores qualificados e especialistas em investimento. Tá, pessoal? Muito obrigada a todos. Um ótimo final de semana.